Sejam todas e todos bem-vindos à apresentação do nosso resumo expandido, Educação, Corporeidade e Literatura, Relações Possíveis. Esse resumo foi elaborado por Acácia Gomes de Brito, que está aqui apresentando para vocês, Sueli Bonfim Lago e Leonardo Rangel dos Reis. Inicialmente, é importante destacar que o corpo é a base de nossa integração com o mundo, e é a partir dessa perspectiva que a gente percebe a fragilidade das concepções cognitivistas que fundamentam as práticas educacionais no sentido de que estão pautadas numa concepção de representação do conhecimento a partir do entendimento de que o cognitivo ele se dá numa relação mediatizada entre sujeito e objeto que independe do mundo e que, de certa forma, pode ser controlada e regida por meio de leis, né, que o operam. Então, nessa concepção, a mente, de certa forma, ela se dá de uma forma separada do corpo e é justamente a responsável por todo esse processo de constituição do conhecimento simplificado no sentido apenas da sua informação, enquanto que a parte da sensibilidade, da afetividade, não é, de certa forma, valorizada. Pelo contrário, muitas vezes é visto como um conhecimento impreciso, como um conhecimento duvidoso. Então, é a partir dessa perspectiva que o nosso objetivo aqui é discutir a importância da ambiência e suas relações intercorpóreas no ensino de literatura, em especial na poesia islã, porque essa poesia, ela de certa forma traz toda a potência, né, de uma literatura corporificada, de uma literatura que é feita de corpo inteiro. Esse resumo parte de uma revisão de literatura a partir de teóricos como Merleau-Ponty, Tribut, Mark Johnson, Roberto Estrela d'Alva, entre outros. Ao analisar a ideia de ambiência, Tribut destaca que a ambiência é definida como espaço-tempo experimentado pelos sentidos. A posição que os sentidos ocupam nesse conceito de ambiência levam à percepção da fragilidade em se considerar que existe um mundo dentro de nós e um mundo fora de nós, porque o que há é um imbricamento entre mundo e indivíduo, de modo que não se pode pensar um sem o outro. Como também leva à percepção da impossibilidade de considerar o homem como dotado de uma essencialidade racional, como as concepções clássicas e modernas do conhecimento preconizavam, de maneira que se considerava a mente e o corpo como sendo de naturezas distintas. Então, já não cabe mais pensar a mente e o corpo nesses moldes clássicos e modernos, porque as concepções que se tem de ambiente, homem e cultura são que eles se constituem como uma espécie de malha, de linhas entrelaçadas em constante crescimento e movimento. E nesse processo foi de extrema relevância as contribuições de Merleau-Ponty, quando ele questiona o cogito cartesiano e vem afirmar que não existe uma consciência pura, mas é preciso voltar à própria percepção e tomar essa consciência já em obra, já situada no ambiente, e não confiar em uma noção esquemática de consciência. Assim, a literatura aqui proposta se fundamenta na fenomenologia existencial, entendendo a realidade como o envolvimento, a revelação, a manifestação dos fenômenos no momento mesmo que se incorpora à vida com toda a sua potência. Dessa forma, a obra literária incorpora o movimento de abertura da sensibilidade, onde a fabulação, a criatividade, a imaginação se encontram com toda a sua potência, em que não existe autor, obra, leitor, mas um movimento intercorpóreo de cocriação como coisas do mundo.
É nesse movimento, como carne do mundo, que a linguagem ela supera a ordem do simbólico e passa a ser a expressão de um ser encarnado que se abre ao mundo através de um corpo fenomenal. E é a partir dessa perspectiva, né, da linguagem corporificada, entendida por Johnson como intimamente moldada por todos os aspectos do nosso estar no mundo corporificado, da percepção ao movimento, ao sentimento, é que a gente parte para uma concepção da obra literária, da literatura como corporificada. Desse modo, é preciso considerar a literatura a partir do papel que o corpo ocupa na própria constituição da linguagem corporificada. Então, não se trata mais de se considerar a obra literária como uma representação da realidade realizada por alguém que tenha uma autoridade e que aquele objeto ali pronto e acabado vai ser, de certa forma, interpretado pelo leitor. Mas, na contravia, percebe-se a obra não como um artefato fabricado, e ela passa a ser a expressão de uma poesia que fala com espontaneidade as experiências vividas, as experiências compartilhadas, como que encarnadas no mundo. E nessa perspectiva, já não existe mais leitor, autor, obra. O que existe é a vida no seu acontecimento e em toda a sua potência para ser experienciada através da poesia. A poesia islã, ela se constitui como um fazer literário que supera a tradição e incorpora tudo que é vivo e pulsante, né? No momento mesmo ali em que essas poesias são gestadas e apresentadas. Por quê? São poemas escritos para serem apresentados em batalhas ou campeonatos de poesias e que esses poemas, ao serem escritos para serem oralizados, eles expressam a oralidade com toda a sua força, de modo que eles sejam a expressão mais viva dos movimentos corredios e fugazes do cotidiano desses poetas, chamados slâmeres. Então, como, parafraseando aí Merleau-Ponty, a poesia islã, ela é gestada como carne do mundo, né? Aquele mundo feito mesmo do estofo de corpos. Corpos que se unem para celebrar a comunhão em grupo de viver a experiência coletiva de fazer poesia. Então, não se pretende nessas poesias ganhar um prêmio, se destacar como autor, mas a preocupação maior é em capturar nesses poemas a vida no seu acontecimento, no momento mesmo ali do sentir, fazer e pensar, em que esses poetas se entregam na permanente e cotidiana descoberta das coisas, de modo que sejam livres para expressar os seus sentimentos, as suas vivências e experiências sentidas na própria carne. E para finalizar, vale destacar que o fazer da poesia islã nos permite vislumbrar um outro modo de fazer, sentir, pensar o ensino de literatura. Um ensino que não seja mais pautado exclusivamente na representação da realidade, que não se esteja limitado à ordem do simbólico, mas que traduza a expressão das experiências e vivências cotidianas, das ambiências, que seja uma literatura encarnada, termo que eu emprego em minha dissertação de mestrado, literatura que, como a poesia islã, se faz como carne do mundo.